Olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais uma vez aqui, doutora Audrey Azevedo, psicóloga, suicidóloga, gravando mais um episódio do nosso Pod Vivax, na nossa amada televisão que nos acolheu mais uma vez, na Vivax TV. E hoje falando de um tema bastante pesado, polêmico, porém extremamente necessário. Assédio, seja ele psicológico, emocional ou sexual. E para me ajudar em mais esse episódio, doutora Adriana Cassetari, Oi, olá, e o doutor Luciano. Tudo bem, doutor? Gratidão por ter aceito. Vamos lá, papo de consultório? Papo de consultório. Então tá bom. O intuito aqui é nós levarmos um pouco aí para os nossos telespectadores. Para quem nos assiste, lembrando sempre que esses vídeos, esses podcasts que nós fazemos são atemporais. Ele chega para você quando tem que chegar no tempo certo, quando você precisa realmente ouvir o tema, né? Ouvir sobre o assunto. E assédio, né, doutora? É complicado quando chega uma mulher, um homem no consultório reclamando e triste. Para mim, nossas experiências, até por conta do nicho escolhido, são diferentes. O mesmo assunto, assédio, o mesmo assunto no sentido psicológico, emocional, totalmente abalado, porém em versões diferentes, em situações diferentes, para o doutor entender como que chega. Para mim, chega muito a pessoa já, assim, já passou faz tempo do caso, já aconteceu, né, o episódio, seja ele na infância ou alguns anos, e a pessoa tentou, da maneira dela, sozinha, continuar conduzindo a vida dela, porque é necessário continuar a vida, e percebe-se que não consegue, e aí ela tenta tirar a própria vida, porque está pesado. Por isso o nicho escolhido, né? Porque no meu caso, o nicho escolhido, eu sou suicidóloga, então eles já chegam para mim assim, olha, doutora, eu não quero mais continuar, não faz mais sentido, e aí a gente vai ali, vai esmiuçar a vida da pessoa, a gente percebe que é porque teve um abuso, um assédio, um abuso lá atrás, na infância. Isso. Já para a doutora, chega enquanto está ocorrendo o caso. Isso, eu já faço parte do acolhimento. Então, as pacientes, elas são trazidas por psiquiatras, pelos advogados também, que não conseguem lidar com a dor da paciente, então já trabalham na forma do acolhimento. Então, quando é recém-acontecido, ou no caso de assédio moral, assédio sexual, é quando no ambiente da empresa ou escolar, o que está acontecendo. Então, eu já atuo nessa parte. É muito importante a gente ter sempre uma visão de que qualquer espécie de assédio, qualquer espécie de abuso perante a legislação brasileira, ela sempre vai ser considerada um ilícito, ela sempre vai ser considerada um crime. Claro que os reflexos existentes no psicológico e no emocional, seja do assediador, seja do assediado, ele precisa ser tratado com os profissionais específicos, até porque todas as pessoas, independente do cometedor do delito ou aquele que foi vítima do delito, eles merecem uma segunda chance de poder voltar a viver, claro, aquele que assediou depois de ter pago a sua respectiva punibilização de acordo com a nossa legislação. Então, doutor, o senhor pode explicar para a gente como que a parte dos advogados, do pessoal, cuida dessa mulher que vem já machucada, já vem com o psicológico abalado também? Como que a delicadeza para chegar até essa mulher ou conversar com essa mulher? Na realidade, existe uma grande dificuldade da mulher que é assediada chegar até um advogado homem para poder relatar todas as circunstâncias sofridas por ela nessa relação abusiva. Mas o encaminhamento correto, quando se chega a um escritório de advocacia com um tema tão relevante, é encaminhar, sim, essa mulher à delegacia de proteção à mulher para que ela possa fazer um boletim de ocorrência e, a partir daí, deixar para a autoridade policial o encaminhamento de um inquérito e a busca das informações para que se saiba realmente todas as consequências e até que se busque a autoria desse respectivo delito. Por quê? Teve um caso muito
particular em Santa Catarina, que gerou uma grande comoção, que o assédio, ele se transformou hipoteticamente, vamos colocar isso entre aspas, um estupro. E o advogado depois, que estava cuidando dessas demandas em segredo de justiça, ele foi bastante apontado nas mídias sociais, porque ele estava defendendo os interesses do cliente dele. Nós temos que sempre considerar, doutoras, que juridicamente não importa o crime que a pessoa tenha cometido, ela só será culpada após uma decisão transitada em julgado. Nós vivemos um sistema jurídico penal brasileiro que todas as dúvidas, elas beneficiam o réu. Então, a sociedade não pode condenar antes de ter uma decisão judicial. Olha a responsabilidade, né? Agora, doutor, é uma dúvida que muitas chegam depois, no meu caso, como já passou muito tempo, muitas das vezes foi na infância e a pessoa chega para mim, depois aconteceu com 5, 7 anos e a pessoa chega para mim com 20. Então, ela tentou ali, de uma certa maneira, conviver, né, com aquela dor. Juridicamente, existe algo que possa ser feita nesse caso, quando a pessoa chegou ali, ela conseguiu, a gente consegue, ela foi acolhida no consultório, emocionalmente falando, né? Mas juridicamente não existe mais nada para ser feito. Num caso como esse, o lapso temporal, ele já passou substancialmente. Então, tem um prazo. Tem um prazo. Então, no direito, nós poderíamos falar, num caso como esse, de uma extinção de punibilidade em virtude do decurso do prazo. Nós não temos uma sentença perpétua. Nós não vivemos num país em que a pessoa ela pode ser condenada por um crime cometido lá atrás e que veio a notícia ou a baila da autoridade policial 10, 20, 30 anos depois. Cada crime, ele tem o seu período tanto decadencial quanto prescricional. Então, o que eu sempre sugiro é que a partir do momento em que os assédios sejam morais, sejam psicológicos, sejam sexuais, sejam financeiros, eles comecem a ocorrer, eles devem ser sim levados ao conhecimento da autoridade policial. E é claro, aqui eu vou falar uma visão muito jurídica, muito da minha parte, mas eu acredito que por mais que exista um sigilo de consultório do psicólogo com a paciente, quando ela está à frente da notícia de um crime, ela deve tentar fazer o convencimento daquela vítima a levar sim ao conhecimento das autoridades policiais para que outras vítimas não aconteçam em virtude daquele abusador. Sim. Mas isso por lei, né, pelo CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia aqui de São Paulo, a gente é obrigada, se a paciente estiver em perigo de morte ou aconteceu alguma coisa dela, fazer alguma coisa com alguém, a gente precisa declarar para o CRP o que está acontecendo e encaminhar essa moça ou essa mulher para a delegacia. Porque é o direito dela também, né? É uma das únicas... situações onde a gente pode quebrar o sigilo da consulta é se a pessoa corre risco de vida ou se ela faz com que coloque em risco a vida de outra pessoa. Mas isso que o doutor falou, eu entendo essa questão de nós encaminharmos a paciente, ou, no nosso caso, né, o paciente que está ali nos procurando para procurar a justiça. Agora, quando chega, por exemplo, eu vou voltar, que é uma dúvida muito, me perguntam muito, mas doutor, agora que eu descobri, por exemplo, a criança, acontece muito, doutor, por mais louco que seja, né, a palavra mais, eu não gosto de palavras feias, mas assim, por mais horrendo que seja a gente saber, mas assim, o pai acontecer de estuprar uma filha, por exemplo. Quando a filha, isso com 5, 6 anos, 4 anos, 3 anos, enfim. A doutora estava falando disso, de um caso de família, um pouco antes de entrarmos, onde era o avô que estuprava. Quando na adolescência, depois com 15, 16, 17 anos, ela vai fazer uma terapia e ela, enfim, ela nos conta e ela cria coragem ali de contar. No caso ali, ainda essa nem assim também não, juridicamente também não existe alguma coisa que possa ser feita com esse pai.
Olha, na realidade, nós temos que fazer duas situações muito particulares. A probabilidade, tá? De um assédio sexual, de um estupro que ocorreu aos 5 anos de idade e a convivência familiar, ela persiste, nós teríamos aqui uma dupla criminalização. Em que sentido? Eu tive aquele ato isolado do estupro, mas essa criança ela continua sofrendo um assédio psicológico. Sim. Então, obviamente que na hora do registro de um boletim de ocorrência, vai se falar do fato atual, o assédio psicológico. Por quê? Porque essa vítima ela tem medo de contar, medo de falar, mas pelo núcleo familiar ela continua convivendo com esse assediador. E é claro que daí vai se reportar a um fato ocorrido lá atrás. Então, em virtude dessa continuidade delitiva no lapso temporal, eu acredito, claro, cada caso concreto ele tem que ser colocado dentro de uma linha, ele tem que ser colocado dentro de uma métrica temporal, para que a gente possa não falar de algo generalizado, mas sim do caso em concreto, mas existe sim, num caso como esse, de uma sequência, por mais que um crime seja de estupro, mas o assédio ele tenha perdurado, e hoje está muito em voga a questão de toda e qualquer espécie de assédio, para que se diga não efetivamente, e que as mulheres e os próprios homens, eles tenham vez e voz para que não sejam vítima disso, que tem aí uma ligação. Claro, terei que analisar bem certinho o caso em concreto. Isso é muito importante para quem está assistindo. No meu caso, quando eu recebo, a maioria das mulheres elas não sabe do direito que elas têm. E é legal a gente passar isso, porque de uma forma leve e para ela não ficar com medo de procurar a delegacia, de procurar um advogado para orientar também. Né? O que o senhor poderia falar, assim, existe casos de mulheres que elas são abusadas pelos próprios maridos dentro de casa. Então, quando não existe aquele consentimento do ato sexual e a pessoa tem um cárcere privado ali também, né? Como que ela pode buscar ajuda ali, mesmo estando casada? E tendo um respaldo da lei ali para que não aconteça nada com ela também. Como o senhor poderia ajudar essas mulheres que estão assistindo hoje? Na realidade, assim, toda mulher que sofre, ou todo homem que sofre, dentro da sua própria residência, um abuso de qualquer espécie que seja, ele é protegido por lei. Inclusive com a possibilidade, levando isso ao conhecimento de uma delegacia especializada, de pedir para que aquele que seja o abusador fique proibido de se aproximar daquela vítima, sob pena de ser preso automaticamente. Então isso se chama uma medida protetiva. O grande fato é que existe uma grande dificuldade dessas mulheres e desses homens que são abusados de querer levar toda essa história ao conhecimento de uma autoridade policial, porque elas muitas das vezes não se colocam somente na qualidade de vítima, elas colocam essa culpa nas suas costas, como se algum reflexo de uma atitude dela tenha feito com que a atitude do outro venha a ter essa punibilização. Eu, particularmente, eu sou contra qualquer espécie de abuso que seja. Eu falo muito nas minhas mensagens motivacionais, por mais que seja advogado, de que o ser humano ele é livre, o ser humano ele é único, o ser humano ele é a imagem e semelhança de Deus, e ele não pode jamais deixar que o outro o escravize, nem que seja pelo olhar. Exatamente. Nem que seja pelo olhar. O ser humano é livre e ele tem que buscar dentro dele esse amor próprio e essa liberdade. E para dar um basta, seja radical, denuncie, faça um boletim de ocorrência em todas as ocasiões. Sim, é importante levarmos essa informação para todos que nos assistem. Porém, a gente que fica aqui, né, no consultório entende também que essa realidade infelizmente, ela não funciona na prática. Infelizmente, na nossa sociedade, não se aplica esses direitos, essa prática da lei efetivamente. E isso que o doutor falou é extremamente importante e relevante, porque essa pessoa, quando ela se coloca, um adulto, quando ele se coloca nessa posição de estar sendo abusado, que eu falo assim, você está se colocando numa posição, você está se deixando viver aquele relacionamento abusivo, é um relacionamento tóxico, independente do homem para com a mulher ou vice-versa. É porque, com certeza, já houve lá atrás, na infância, algo que a fez perder a segurança, que a fez perder
o sentido. Ela precisa se colocar porque ela não vê outra saída. Então, assim, são mulheres ou homens que passaram ali pela fase onde cresceram com pais abusivos, vendo a mãe falar assim, olha, fazer o quê? A vida é assim mesmo. Então, minha filha, é assim mesmo. Acontece isso. Mas, assim, aceita que é melhor. É melhor você com ele aqui assim do que você tendo que fazer alguma coisa diferente para passar fome. E essas meninas realmente crescem acreditando que elas precisam aceitar de tudo e mais um pouco, e é onde elas se colocam. Então, a grande dificuldade, existe uma dificuldade moral ali, familiar para a sociedade. Fala assim, não, mas... e sem contar com o emocional dela, onde você vai ficar... você vai virar referência. Tipo assim, olha, ali, imagina numa sociedade, num bairro, uma pessoa ir lá e denunciar alguém. Olha, ali, tá vendo aquela lá, ó? Ela foi lá, ela denunciou o marido. É assim que acontece. Olha, Doutora Audrey, problema, né? Sabe o que é muito engraçado? É que assim, o ser humano ele baliza muito a vida dele pela opinião do próximo. E aí ele carrega dores e culpas pro resto da vida. Tá? Pais e mães, eles não sabem o reflexo da dor e dos efeitos psicológicos que eles estão colocando na cabeça de uma criança que admite ver a mãe apanhando dentro de casa. Isso causa traumas que pro resto da vida podem demorar a ter uma solução, pelo fato de que muitas dessas crianças acreditam que isso é normal e elas não conseguem virar a chave pelo fato de não procurarem um psicólogo para que faça esse acompanhamento e esse aconselhamento. Muitas das vezes elas precisam não só de um psicólogo, mas inclusive de um médico para poder controlar através de medicação a sua própria ansiedade ou a sua própria depressão. Quando uma mãe, tá, ela é conivente com a prática desse crime existente dentro de casa, ela também é responsável pelo crime. Isso é muito importante. O grande fato é que nós ainda vivemos numa sociedade em que nós não estamos acostumados a denunciar esses abusos pelo respeito a pai e mãe. É muito importante, doutora Audrey, a gente separar o respeito pelo pai e pela mãe. Por mais criminoso que ele seja, ele sempre tem que existir pela gratidão do dom da vida. Agora nós temos que separar o fato do ser humano. E se esse ser humano ele é um criminoso, por mais que te doa hoje de levar todas essas informações e esses fatos ao conhecimento de uma autoridade policial, o leve, porque você não só está fazendo um bem para a sua vida, mas você também está fazendo um bem para a vida daquele que está abusando, que muitas das vezes, em virtude do álcool, das drogas ou de qualquer outra dependência que ele tenha, não tem nem conhecimento psicológico do que faz e acha que aquilo é normal. Exatamente. Eu tenho uma fala de pacientes que para ela conseguir falar do abusador, que é o pai, o padrasto, o tio, que geralmente são as pessoas mais próximas, eu sempre aconselho, vamos separar o pai do homem. Sim. Consegue falar do homem que te abusou, do homem que te assediou, do homem que te fez um abalo psicológico? Porque enquanto a gente fala do pai e da mãe, é um santo. Eles não deixam, né? E é difícil. Quando você consegue separar o pai, você respeita o seu pai. Mas o homem que fez isso, né? Você consegue muito mais facilmente acessar a dor do outro. Mas é isso mesmo, e inclusive por uma questão do perdão, que isso é uma das coisas mais lindas, não só o perdão ao próximo, mas o perdão a si mesmo, e saber que essas dores não foram ocasionadas por ela, e ela é uma vítima de uma situação como essa, é olhar para o olhar do pai e dizer, pai, eu te amo, como pai. Agora, como homem, o senhor praticou isso comigo, eu jamais vou aceitar, vou levar sim ao conhecimento das autoridades policiais e o senhor vai responder por aquilo que o senhor cometeu. Mas para isso você está fora da minha casa. Ok, pai? É uma consequência da minha decisão. Sim. Eu prefiro ser livre, começar a minha vida ganhando pouco, muitas das vezes até num subemprego, mas eu quero buscar algo que possa fazer com que a minha vida ela cresça. E sabe o que é gostoso? É a gente que confia em Deus, sabe que a partir do momento em que a gente abre as portas para que o bem ele chegue, as portas se abrem, a vida se movimenta e essa pessoa, ela com certeza absoluta conseguirá ter um futuro super próspero. Isso aí é
outra questão bastante importante também ser citada, essa questão da religiosidade. Eu falo muito isso no consultório. Independente do cunho religioso que você tenha, do rótulo que você dê, né? Ah, eu sou espírita, eu sou kardecista, eu sou umbandista, eu sou católico, eu sou evangélico. Gente, independente. Deus tá lá e assim, cada um deu o nome dele para ele. Mas eu não consigo enxergar um ser humano hoje em dia, conviver, viver, levar a sua vida sem ter algo aonde ele acredite, aonde ele vai buscar. Quando ele se olha e não vê mais nada, e ele fala assim, e agora? Quando todos viraram as costas para mim, para quem ele... Então eu costumo falar assim, a gente precisa buscar. E a importância para os pais que nos assistem, que nos ouvem, que se ainda não passou, em nome de Deus, que não passem, porque eu imagino a dor de um pai também assistir um filho também passar por uma situação dessa, que a gente está muito aqui falando de pais, mas existem fora também, não é só isso. E também existe o homem assediado e também não existe só o assédio sexual. Existe hoje que está em ênfase a organizacional dentro das empresas. Isso está, assim, causando... A gente particularmente sabe que é porque esse abusador, teoricamente, tem já ali um emocional enfraquecido, por isso que ele vai para cima dessa pessoa, porque ele precisa se impor, ele precisa se sobrepor acima de todos, para que ele tenha uma necessidade de afirmação. Então, assim, para que eu preciso me prevalecer em cima do senhor? Porque eu tenho uma necessidade, eu tenho uma carência minha, um emocional meu, eu preciso de aprovação. Então, eu te diminuo para que eu me eleve. Uhum. Essa a questão do abusador, ali a questão é essa, né? E agora, trazendo para o organizacional, qual é o respaldo jurídico quando é um chefe? Porque a maioria das vezes é assim, é um superior, infelizmente, abusando. Audrey, a gente sempre tem que fazer um diapasão muito particular. Tá? Primeiro, no direito, a gente sempre tem direito a uma fala e tem direito à resposta. Então, todo mundo tem direito à defesa. Tá? Muitas das coisas elas se criam até na cabeça do próprio abusado. Então, quando a gente vai a um reflexo trabalhista, aquele que vai trabalhar numa organização, ele tem que saber que dentro daquela empresa tem normas. Muitas das pessoas hoje, eu vou utilizar um termo aqui meio feio, elas se tornam bobas. Tá? Bobas pelo fato de achar que em todos os locais elas podem fazer aquilo que elas querem e bem entendem. Então, ou seja, nós três somos colunistas aqui da Vivax TV. Nós temos uma direção. Essa direção, ela nos dá as normas do que nós podemos e não podemos falar, seja no podcast, seja de como vamos nos postar nas câmeras e assim subsequentemente. É simplesmente um manual de conduta, que ele pode ser escrito, ele pode ser olhado ou ele pode ser falado. O grande fato é que muitas das pessoas, elas são tão mimadas com os seus egos que elas não aceitam o não. E quando esse não, ou essa repressão, ou esse corrigir para que as normas de conduta elas sejam aplicadas, ela se sente abusada. Então, essa disparidade, ela está existindo muito no mundo moderno, com uma proteção ao vitimismo. Isso não é abuso. Agora, é claro, a partir do momento em que uma pessoa ela é superior a gente, então vamos lá. Aqui na Vivax de televisão nós temos uma direção. Essa direção ela é superior a gente. Eles são os responsáveis pela televisão. E eles começam a abusar do nosso emocional. Eles começam a abusar do nosso interior. Eles começam a abusar do nosso profissionalismo. Eles estão cometendo um assédio, em virtude do poder que eles exercem sobre a gente. O que a lei interpreta e entende como abusar, doutor? Só para que fique claro, né, para as pessoas. Dentro de uma empresa, o que a lei interpreta como abuso? Tudo aquilo que excede o limite do respeito. Tudo que excede o limite do respeito. Isso é muito importante. Nós temos que fazer uma comparação. Eu tenho 47 anos, então eu venho lá de outra época. Na minha época, nós brincávamos, jogávamos apelido a outra pessoa e todos brincavam, porque naquela época existia uma coisa muito mais saudável no que se refere às brincadeiras. Claro,
Tô falando aqui de um aspecto cotidiano. Sim. Eu não sei te dizer o reflexo que essas brincadeiras ocasionaram na vida daquelas crianças e como elas se tornaram profissionais adultos hoje, tá? Hoje. Mas eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu sempre fui baixinho, eu sempre tive voz fina e sempre fui estudioso. Então eu recebia muito bullying na escola. Só que como eu sempre me amei muito e sempre sempre tive muito valor dentro de casa, os meus pais sempre nos valorizaram muito, meus pais e do meu irmão, eles sempre deram para nós muita responsabilidade, mas em contrapartida eles sempre nos ensinaram através dos seus exemplos. Eu sabia que eu tinha essa confiança e esse amor dentro de casa. Então eu sabia que aquilo que as pessoas estavam falando para mim era única e exclusivamente uma brincadeira e me tornou um ser humano muito mais forte, para que inclusive quando eu passei pelo meu deserto há 2 anos atrás e num dia a gente pode conversar sobre isso, com a vontade de se matar, quando a gente passa por um deserto e um grande trauma, no teu programa vou ter um grande prazer de contar essa história, porque eu também já tive vontade. Mas essa vontade, ela foi uma vontade de segundos. Porque quando esse pensamento veio, eu disse, eu não sou nem digno de pensar fazer uma coisa dessa, porque Deus, ele é tão bom e tão grandioso que ele morreu por mim na cruz. E que ele me deu a oportunidade de, mesmo que o meu deserto tenha ocorrido ontem, de hoje eu estar vivo novamente. Então, Luciano, te sacode, dá o próximo passo, vai à frente. Enfrenta os teus problemas. E essa base o doutor entende que veio lá por conta veio de casa. Daquela criação. Olha, então fica aqui a dica, abrimos aí uma aspa, fica aqui a dica, porque eu e a doutora Adriana estamos gravando uma série onde a gente fala saúde mental numa aventura chamada Vida, aqui na Vivax TV, onde a gente relata e expõe para quem nos assiste, os telespectadores, exatamente isso, a consequência, causas e consequências desse trato, dessa importância da infância, de ser acolhido da infância, o que essa criança bem acolhida e bem tratada, olha o reflexo desse adulto. Bem estruturado. Bem estruturado, exatamente. Mas isso é importantíssimo, até para que as pessoas elas possam escolher, inclusive, através da sua particularidade, o que elas querem ser no futuro. Exato. O ser acolhido é a gente, claro, os pais eles têm que repreender, sim, todos os erros existentes naquela condução. O grande detalhe, Aldra, é que os pais hoje eles não têm mais tempo para os filhos. O mundo moderno fez com que os pais colocassem filhos no mundo única e exclusivamente por colocar e estão transferindo a educação dos filhos à escola. Na escola, os filhos eles têm que aprender. Eles têm que ter lá o ano letivo, estudar matemática, português, inglês e todas as matérias que lhes são afins. Inclusive, sugiro que volte a antiga educação moral e cívica aos colégios. Agora, amor se aprende dentro de casa. Quem educa pai, quem educa filho não é avô e avó, é pai e mãe. Mas eu preciso trabalhar como todo ser humano, Sim. Mas no momento em que estiver em casa, dê ao filho a melhor a educação e o melhor tempo do mundo, porque isso não tem preço. Sabe por quê, Audrey? Aí vamos voltar para a questão do assédio, porque esse filho, se for assediado na rua, vai olhar para ti, pai, para ti, mãe, e vai te dizer, pai, aconteceu isso. Me dá força para enfrentar. E o pai não tem que punibilizar esse filho porque ele foi uma vítima de uma situação. Ele tem que abraçar e afagar e dizer, vamos resolver juntos, conte comigo. Essa é a importância de um pai. E é claro, ambos de mão dadas, independente do que a sociedade aponte, ir até uma delegacia de polícia e falar sim. O grande fato é que muitas meninas, elas têm vergonha de dizer que foram estupradas pelo fato de terem sido estupradas e por serem mulheres. Para. Você não é culpada de nada. O menino não é culpado de absolutamente nada. E mais, os pais precisam aprender a respeitar a posição sexual dos filhos. Isso é muito importante. Até porque algo diferente disso pode sim ser considerado um assédio moral. Afinal de contas, cada um tem a sua particularidade. E ele tem o direito de viver a sua sexualidade, claro, sem depravação, da maneira que lhe convier. Infelizmente, não é o que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Nem todo mundo, digamos assim, a maioria não tem esse respaldo
na infância, como o doutor teve, e então já chega aqui, quando chega, não tem essa coragem, não tem essa maturidade emocional, não tem esse equilíbrio emocional. Então, ele se coloca, por isso que eu falo que as pessoas é até estranho falar isso, eu sei que eu sou julgada, inclusive em rede social, quando eu falo sobre isso, mas assim, você se coloca na condição de ser estuprado, você se coloca na condição de ser assediado. Infelizmente não existe essa questão de você estar passando no lugar errado, na hora errada. Você se coloca, porque o acaso não existe. Eu tenho muito isso comigo, o acaso não existe. É diferente, é lógico, de acontecer um acidente mesmo, você tá ali, você tá, né, uma coisa assim, mas assim, essa questão do abuso, onde você se coloca nessa condição e não com criança, mas nessa questão maior, quando a pessoa é maior, um adulto já, mas a criança é a criança e não tem jeito. Mas quando o adulto, ele se coloca nessa situação, porque você se permite vivenciar aquilo uma vez, duas vezes, e é o que o doutor falou. O ser humano, ele não sabe chegar e falar assim, basta, eu não mereço isso. Ele inconscientemente tem uma dor emocional tão grande dentro dele que ele... Quantas e quantos, o doutor tá aqui que pode falar muito mais, quantas e quantas mulheres que não fazem uma denúncia, depois vai lá e retira? Audrey, não é não. Não é não. E a partir do momento em que a pessoa se sentiu assediada num primeiro momento, seja numa balada, está ali, tá o menino e a menina, o menino, a menina e a menina, vai se tentar dar um beijo e é não, e a pessoa força, é não. Não é não. Não é não, isso é respeito consigo. Sim. E isso é respeito com o próximo. Ah, mas a pessoa estava um pouco alcoolizada. O problema é dela que estava alcoolizada e que não tem controle perante as suas próprias atitudes quando ingere qualquer espécie de bebida alcoólica. Então ela tem que tratar essa doença relacionada ao alcoolismo e à falta de controle. A partir do momento em que as pessoas souberem dizer não no primeiro momento, cada vez mais essas possibilidades elas não vão acontecer na vida de cada uma dessas pessoas. O grande fato é que, vou repetir novamente, qualquer espécie de assédio moral, psicológico, financeiro, organizacional, sexual é crime. E crime tem que ser levado ao conhecimento das autoridades policiais para que possam fazer a respectiva investigação e, a partir dali, entendendo realmente como crime, que encaminhe ao Ministério Público, que toque o devido processo criminal. Cada qual tem que responder pelos seus atos, pelas suas ações ou pelas suas omissões. Existe uma culpa objetiva e existe uma culpa subjetiva. Então, relacionado à tua frase, eu falo isso para aqueles que me procuram juridicamente em qualquer uma das esferas que eu atuo, que é o direito financeiro. Você é culpado, seja objetivamente, seja subjetivamente. Afinal de contas, você assinou o contrato. Ah, mas eu fui coagido. Ok, saísse dali e fosse fazer um boletim de ocorrência. Não esperasse 3 anos. Agora vamos lá. Dentro do que nós temos na regra do jogo, que é o campo das 4 linhas das provas, deixa eu verificar aonde estão os teus direitos e aonde estão os teus deveres. Porque uma das coisas é ponto de vista. Outra das coisas é o que é correto e o que é errado. Agora, vamos ser sinceros, né? Ninguém pode alegar a desconhecimento de lei. E, acima de tudo, existe uma lei que é a maior de todas, que é a lei do amor. Então, se ame acima de toda e qualquer circunstância. E por isso é muito linda a questão das escolhas, porque existem profissionais da área para ajudar você a poder suprir todas as suas deficiências emocionais, psíquicas, psicológicas e fazer com que você tenha uma vida muito melhor. Você sabe que eu faço muita palestra em escola e quando a gente fala de lei, dos direitos, a maioria dos jovens não tem noção. Como você falou, seria legal ter a educação moral e cívica de novo nas escolas. Eu também acho super bacana. Quando eu faço as palestras, eu preciso explicar até o que é um assédio, o que é um abuso, o que é o toque. Às vezes, a menina não sabe que ela pode dizer não, porque nem não dentro de casa ela pode falar. Ela tem que ser conivente com tudo. Então, já chega na escola a menina que foi abusada verbalmente pela mãe e pelo pai. Então, ela vai ser xingada dentro da escola, acha que aquilo é normal.
Então, uma pessoa de fora chegando e mostrando, não, isso não é certo, a gente está abrindo um caminho enorme para essas meninas. Eu falo meninas porque o meu nicho é a saúde da mulher. A fala do não, né? Não para o professor que assedia também, que isso também é muito escondido. Sim. E é o que eu recebo muito. O assédio sexual do professor para com a aluna, e só porque ele está ali sendo professor, ele acha no direito de assediar a aluna, e ela pode falar não para o professor. Não importa. Ela deve, né? Ela deve falar não. Na realidade, esse não é um professor ou um educador, ele é um bandido. Tá? Ele é um bandido. E vamos combinar, porque é o que a gente... dentro do consultório, eu ouço várias falas. Eu sempre costumo, tá, tomar alguns cuidados relacionados a isso por ser advogado de empresas. Quais são os cuidados, tá? Hoje em dia, as nossas crianças e os nossos adolescentes, eles estão vivendo num mundo que não é o mundo real. Elas não recebem mais não. Dentro da minha casa são minhas regras. Dentro da minha casa são os meus procedimentos. Comeu, lavou, sujou, limpou, dormiu, arrumou. Isso é a regra do bom convívio. Eu permaneço se Isso é a regra se do bom quiser. convívio. Dentro do colégio, o professor ele vai ali para dar aula. O professor não é amigo. Professor não é amigo. Agora, em contrapartida, muitos dos meninos e meninas também têm em sua mente que eles podem desrespeitar esses professores. Hoje eu queria aplaudir a profissão de ser professor e pelo fato da dificuldade em virtude da ausência de educação dentro de casa. Porque, inclusive, se um professor levar isso ao diretor psicológico do colégio, à direção do colégio, ele muitas das vezes é punibilizado ainda pelo fato de que vai dizer que ele está errado. Então, assim, respeito sempre. E existe uma coisa, doutora Adriana, que eu tenho na minha vida pautada, tá? O mais novo respeita o mais velho. Exato. Ele pode não concordar com o mais velho. E ele vai responder, eu não concordo contigo, mas eu respeito a tua opinião. E como ele é um ser único, ele age de acordo com as suas consequências. Agora, os filhos, para fazerem isso com um pai, eles têm que se manter financeiramente. Porque tá aí a diferença. Olha a sutileza. Um pai dizer não, ele não tá assediando, ele tá educando. Um pai chegar num supermercado e dizer não vai comprar isso hoje, ele tá ensinando financeiramente. Um pai dizer para uma menina de 15 anos, você vai chegar às 11 e não vai chegar às 2 horas da manhã, ele tá colocando limites. E essa adolescente não pode considerar isso como um assédio ou como um abuso de qualquer autoridade que o pai tenha sobre ela. Isso é amor. Isso é cuidado. Quem ama e quem cuida tem que dizer não. Então, por isso eu sempre, como eu tenho um olhar mais frio pelo olhar jurídico, eu gosto sempre de que tenham duas linhas, para que a gente possa nunca fazer um juízo de valor equivocado de acordo com determinada situação. Porque é uma coisa curiosa, eu não vou citar nomes, tá? Mas aconteceu um caso, eu recém vim a São Paulo, de uma mulher muito bonita, modelo, e ela se casou com uma pessoa grande aí dentro de uma instituição financeira, tá? Teve dois filhos, e 3 anos depois resolveu se separar. E o que é engraçado é que para conseguir a pensão alimentícia gorda, ela começou a dizer que as crianças eram abusadas pelo pai. Só que em contrapartida, essas crianças que ela diziam que era abusada, queriam estar com o pai, tinham amor, tinham carinho, tinham brilho. Então muitas das mulheres hoje, de homens, num ato de separação, jogam muito sujo pelo fato da evidência existente hoje de uma mídia que vitimiza a própria mulher. Vitimiza a própria mulher. Por isso eu falei ainda há pouco, a regra do jogo. E a gente tem que ouvir todas as partes. E vamos lá. Se uma mulher afirma que um filho é estuprado pelo pai, existe o exame de corpo de delito que deve ser realizado imediatamente para se verificar através de um laudo de um médico legista, se realmente aquele ato aconteceu. E se aconteceu e ficar comprovado que é o pai, esse pai tem que ser preso. Sim. Esse pai tem que ser preso, porque é inadmissível esse tipo de postura. Agora, em contrapartida, mesmo tratando com um bandido, diálogo e respeito.
Sim. Diálogo e respeito. Sim, é muito importante também. Isso até onde, né? A maioria das pessoas não entende isso. Até onde, doutor, a opinião da criança é levada em consideração num caso desse? Na realidade... Ou tem uma idade, assim, alguma coisa? Na realidade, assim, o Instituto da Criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele protege a criança e o adolescente. Ali existe uma série de letras de lei e elas têm que ser interpretadas de acordo com o caso em concreto. Na minha concepção, como advogado, a opinião da criança ela tem que ser levada em consideração sempre. 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 Porque tá aí o grande detalhe, doutora Audrey. A senhora é uma psicóloga. A senhora sabe analisar os aspectos psicológicos de uma criança de 1 ano que a mãe tá dizendo que foi abusada e se não foi, ou vice-versa se foi. Então, para isso, um juiz, um Ministério Público, eles contam com os assistentes técnicos. E quem são os assistentes técnicos? É o médico legista, é o psicólogo, é o psiquiatra e inúmeros outros que o juiz entender por necessário para chamar para aquele acompanhamento. Um assistente social e assim subsequentemente. Mas é muito importante o olhar do profissional, não só para a situação, mas para os reflexos daquilo que aquela criança, ou do que aquela mulher, ou do que aquele homem transparecem, não só referente a esse ato, mas sempre que elas são colocadas em conflito. Sempre que elas são colocadas em conflito. Porque nós temos também muitas e muitas pessoas que criam monstros inexistentes na sua cabeça. Que eu acredito que isso deve ser uma patologia. Sim, sim. E além... Uma patologia, assim, e um resultado muito verídico ali e nítido de um emocional abalado, de uma infância que porque assim, já foi comprovado cientificamente de que o nosso emocional, ele grava, ele deixa ali guardadinho no inconsciente dele tudo que nós passamos desde o da nossa gestação. Então, para que as pessoas que nos ouvem, que nos assistam, entendam também, por assédio ou por abuso também, o fato... Nós comentávamos outro dia, o fato, doutor, só de uma criança estar num quarto ao lado, ou mesmo no mesmo quarto, muitas crianças hoje... Enfim, nós temos inúmeras realidades, não é só uma realidade assim, onde cada uma tem o seu quartinho. Mas só dela presenciar, ela está dormindo ali, mas tem um pai ou a mãe, enfim, né, ali os tutores, tendo uma relação sexual, e onde essa criança, ela ouve, ela não está sendo, ela mesma, no caso, diretamente abusada, mas também causa trauma só dela estar ouvindo, ela estar sendo colocada ali, exposta, né, sendo exposta ali de uma certa maneira, colocada numa condição, não tem o que ela fazer, ela é uma criança, não tem onde ficar e aquele ato está acontecendo. Gente, vamos ser sinceros, né? Um pai e uma mãe, tá? Que estão num quarto com um filho, tá? E eles não conseguem ter um autocontrole, eles precisam se tratar. Eles precisam se tratar. Afinal de contas, a criança ela pode estar dormindo, mas o subconsciente dela está escutando tudo aquilo que está acontecendo naquele ato. Isso pode dar reflexos numa vida emocional gigantes. Então, os próprios pais, mães, namorados e quem quer que seja, precisam ter alguma educação sexual. Sim, os atos que são realizados entre homem e homem, mulher, qualquer opção sexual que você tenha, eles acontecem em 4 paredes sozinhos. Eu falo muito isso, eu tenho 2 filhas, tá? 2 filhas hoje adultas, 2 profissionais fantásticas, maravilhosas, e eu sempre digo para elas, meninas, ninguém precisa ver vocês se beijando com os namorados. Dar a mão, ter respeito, ter carinho, estar abraçado é uma coisa natural de pessoas que se admiram. Mas todo excesso, ele causa desconforto às pessoas que estão ao redor. Então, ao primeiro momento, se dê o respeito para que todas as demais pessoas sempre te respeitem. E tá aí a grande diferença. O respeito não tá na roupa. Cada pessoa, ela se veste como quiser. Ela se maqueia como quiser, ela faz o cabelo como quiser. Até porque tanto o homem quanto a mulher, eles têm que se arrumar, não pro próximo, mas para se olhar no espelho e se sentir muito felizes. Então, ao pai e à mãe, tomem cuidado com essas atitudes, e é muito bacana, inclusive, essa colocação da doutora, para que o próprio governo implemente
implemente algumas políticas educacionais relacionadas a esse tema, para pais e mães entenderem o tanto quanto eles podem causar no reflexo na vida futura emocional e sexual dessa criança que escutou essas relações no decurso de uma vida. Sim. Sabe, doutor, o nosso podcast está levando tanta informação bacana que não é falado em escola, não é falado em posto de saúde, em maternidade pública. Então, a gente está trazendo situações que as mulheres estão começando a entender que aquilo que está acontecendo dentro da casa dela não é normal. O que o marido está falando para a filha também não é normal. Então, às vezes vem de uma cultura onde o pai, o avô tinham certas formas de brincadeiras que agora está vendo que não é normal. Então, tudo isso que a gente está falando hoje está sendo de grande valia para muitas pessoas. Nós tivemos o nosso podcast do primeiro episódio e eu recebi no consultório uma mãe falando que o que a gente conversou ela não tinha noção. Então, olha que bacana dessa tua passagem das tuas filhas, a passagem que a doutora Audrey falou, que a gente está levando para as mulheres. Sim. Doutora Adriana, é muito importante, eu tenho isso nítido, tá? Eu hoje estou como colunista da Rede Vivax de televisão porque eu admiro o trabalho que é feito pelo diretor de querer levar o melhor conteúdo a todas as casas, é fazer o bem de maneira incondicional. Eu estou numa questão de uma relação organizacional. Quando eu olho para essa relação e eu trago para dentro de uma relação organizacional, mais familiar, como que um homem consegue chegar em casa e não olhar nos olhos da mulher e não a admirá-la? Se ele não admira, deixe de ser covarde, pegue sua mala e vá embora, deixe essa mulher ser feliz, não escravize o próximo. E eu devolvo para a mulher. Como que a mulher chega em casa e não pode olhar para um homem e ver a admiração que tem? Se não acontece, rompa, termine. Se acha que é alguma questão que pode ser curada, procure um psicólogo, procure um tratamento para que as pessoas possam colocar pontos de vista. Porque uma das coisas que é muito importante, e eu falo isso sempre em qualquer palestra jurídica que eu ministro, é que o maior problema da humanidade está na comunicação. E no casamento também. Porque muitas das vezes o que o homem fala não é o que a mulher entende, o que a mulher fala não é o que o homem entende, e cada um vai guardando isso para si, e quando vê, tá um caldeirão de problemas que não são mais sustentáveis, mas o amor ainda existe, por isso não se separam. Só que na minha concepção, eu agora falo uma concepção como pai, eu falo uma concepção como marido, eu falo uma concepção como advogado, falo uma concepção como amigo, como colega. Só conviva com quem você admira e possa somar na sua vida. E somar em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Saiba falar, né? E saiba, o ser humano não sabe mais se expressar. Eu costumo falar assim, essa meninada de agora, essa juventude de hoje, eles estão sendo presos, eles estão aprisionados na liberdade que eles buscaram. Então, assim, é tanta liberdade que eles têm hoje, que nós não tínhamos, falo por mim, com 50, não tinha 1/3 da liberdade que eu vi minhas filhas terem ao saírem. Então, assim, o que acontece? Eles não sabem o que fazer com essa liberdade. Então, aí eles já estão sendo aprisionados, né? E essa questão da criança se sentir e ser abusada, como nós estávamos falando com os pais, só de assistir, o porquê que eu achei importante e relevante citar? Porque aconteceu essa semana de chegar ao consultório avós que receberam agora nas férias, que já, sei lá, pelo menos foi o que relataram, que já estão em férias, né? A criança já está em férias e recebeu esse netinho, e era um menininho. E esse neto extremamente... sabe assim, diferente. A avó falou assim, e hoje em dia, para ser avó, me coloco na posição, não precisa ser tão velho assim. Então, assim, a gente recebe os nossos netos, mas a gente tá bem assim para entender, para recepcioná-los e entender o psicológico, o emocional deles. E essa avó chegou para mim procurando ajuda porque ela falou assim, doutora, tem algo estranho com meu neto. O Juan não era assim, né? E eu falei, vamos tentar ali
de uma maneira sutil, sem que cause algum efeito nele, assim, até contrário, reverso, entender o que está acontecendo. E a gente identificou que, assim, era isso. Os pais acabavam meio que tendo essa relação, essa criança já há muito tempo ouvindo, a chegar ao ponto da criança falar assim, doutora, tia, hoje eu entendo que meu pai não está batendo na minha mãe, mas antes eu não entendia. Mas hoje, quando eu ouço, não é que hoje eu sei que ele não está batendo na minha mãe, na mamãe. Ele fez assim, mas eu tampo os ouvidos. Essa criança já está traumatizada emocionalmente. Essa criança já terá problemas no relacionamento. E olha que linda a coragem dessa avó, né? Perfeita. Que linda. É atitudes como essa que devem acontecer dentro das casas, sim. Porque eu tenho certeza que essa avó, eu não sei se ela é a mãe do pai ou da menina. Do pai. Ela não quer o mal do pai ou da menina. Ela quer o bem daquele núcleo. Sim. E de repente o próprio filho dela nem tem ideia de que as atitudes dele no quarto do lado estão causando tanto prejuízo para essa criança. Na fala anterior, a doutora comentou a respeito da questão dos jovens e dos adolescentes e da revolta e do modo como eles têm hoje no mundo. Nós temos que colocar uma coisa. O mundo virtual, ele é muito perigoso. Muito perigoso. E é isso que me orgulha da Rede Vivax de televisão, porque ela num mundo tão tumultuado, num mundo tão perigoso, em que a maioria das coisas que se assiste na internet são ruins, ela veio inovar em pleno século XXI para trazer o que ela tem dito que é novo, mas é o que deveria existir em todas as casas: família, movimento, respeito, gratidão, bons programas, educação, ensinamento. Sim. Se uma nova rede de televisão pode reinventar o modo de fazer televisão, um pai e uma mãe podem reinventar o núcleo familiar. E foi o que essa avó fez, né? Eu gosto de falar que a gente tem direito a um recomeço. Exato. Né? Não Todo importa o que te fizeram no passado, o que você vai fazer de hoje para frente. Isso é o fundamental. E o que a gente está trabalhando sempre é reconstruir essa pessoa, fazer ela cada dia melhor. Porque ela tem a potencialidade dela. Ela não vai perder com algum abuso. A gente vai potencializar aquilo que ela tem mais de bacana dentro da vida dela. E o importante, né, de a gente enfatizar aqui de novo aquilo que nós falamos no primeiro, quando foi do 0 aos 6 anos, para que essas mãezinhas, enfim, tutores, avós que estão nos assistindo, que estão nos assistindo, que vão assistir no tempo certo, vai chegar o vídeo para elas. Se o seu filho, se o seu neto não quer abraçar a titia ou titio, respeitar. Respeita. Não tem essa, você vai sentar no colo dele, olha, abraça, dá um beijo. Gente, não existe. Não. Se a criança não quer, não quer. Porque lá na frente é onde eu falo que você se coloca na posição, na condição de ser abusado, na condição de ser assediado. Você foi criado onde a sua mãe te obrigava a sentar no colo de alguém porque era bonitinho. Você foi criado onde a sua mãe te obrigava a dar um beijo e um abraço em quem você não queria. Doutora Adriana, tem uma coisa que eu gostaria de repassar que é muito importante. Principalmente quando a gente está falando dessa questão dos reflexos de um casal na vida, na primeira parte da vida de uma criança que vai dos 0 aos 6. Eu e a mãe das minhas filhas nos separamos quando a minha filha mais nova tinha 2 anos de idade. Muitos dos pais, eles mantêm um casamento em que não são mais infelizes pelo fato de filhos pequenos. E aí eles causam traumas e reflexos de verem, porque os filhos veem os pais infelizes. Sim. E aí vão se tornar adultos inseguros e infelizes. Quando eu e a mãe das minhas filhas resolvemos nos separar, basicamente a Luísa, ela tinha quase 2 aninhos de idade. E quando eu converso com as minhas filhas, porque sempre as conversas elas foram diárias, tanto por minha parte quanto por parte da mãe, porque nós nos separamos homem-mulher. Nós não nos separamos dos filhos. Eu me casei novamente, a mãe das minhas filhas casou novamente, e as minhas filhas, elas têm 2 pais e 2 mães. E a Luana, numa entrevista, disse: isso foi uma das melhores coisas da nossa vida, porque nós vemos o papai feliz e realizado e a mamãe feliz e realizada.
Não que aquele casamento ele tenha sido infeliz ou ele não tivesse ter acontecido. Ele terminou. Exato. Cada coisa dura o seu tempo. Se for para ser eterno, ele tem que ser eterno com amor, com respeito e acima de, claro, respeito acima de tudo, mas em conjunto com muita admiração. Sim. E não tenha medo de querer se reinventar. Agora é claro, pai e mãe são sempre responsáveis pelos filhos, inclusive após a separação. Exato. Então, papai separado, deixe de ser covarde. Tome as suas atitudes de pai e não é só dinheiro. Sim. Criança quer amor. Criança quer exemplo. Criança quer presença. Por isso eu falo de pais casados que trabalham o dia inteiro e à noite não tem tempo para os filhos. Filho quer presença. E isso é muito importante. De repente, até eu nunca li nenhuma doutrina sobre esse tema, mas essa própria atitude dos pais, de repente, pode até ser considerada um abuso psicológico. Sem porque, dúvida. quer queira, quer não, tá causando um reflexo emocional. Sem dúvida. E é aquilo que eu volto a falar, doutor. Esse tipo de criação e de situação que acontece onde a criança é criada, que vai colocá-la. Eu duvido e faço pouco, como eu costumo falar para minha filha, duvido e faço pouco que as suas filhas, sendo criadas dessa maneira, respeitosa dessa maneira, elas jamais se colocariam numa situação, numa posição de um assédio. Porque elas têm essa segurança emocional, né? Elas sabem que elas podem contar. Então, assim, eu posso sair, eu não preciso aguentar isso. Eu não preciso. E não é o que a gente... Porque quando a gente chega em nós o quê? A pessoa destroçada, não tem jeito. Ninguém procura um psicólogo, um psiquiatra porque tá bem. Mas, doutora Adriana, tá aí a grande questão, tá? Muitas das crianças, em virtude daquilo que elas veem dos pais, querendo manter um casamento que já está falido, elas vão chegar lá na frente, elas vão ter dificuldade de ter um relacionamento na qual elas sejam autossuficientes. Porque elas não viram os pais querendo ser felizes, mas sim mantendo uma situação. Exato. Por isso é que eu falo, como nós somos seres únicos, nós temos que ser os senhores da nossa vida e todo mundo, todos podem desistir da gente, menos nós mesmos, porque Deus não desiste nunca. Por isso a quem tá com um pensamento de suicídio, esqueça. Já nesse segundo, comece a falar 1000 vezes: eu me amo, eu sou feliz, eu sou perfeito, Deus me ama, eu sou valoroso, eu sou especial, eu posso, eu quero, eu consigo. Sabe por quê, doutora? Eu fui fazer um tratamento com uma psicóloga e com um parapsicólogo. Eles me disseram que o melhor método é a repetição. É a gente poder se condicionar a querer ser feliz de novo a partir de agora. Sim, a partir de agora. Sim. E não deixe o pensamento negativo chegar nunca. E não depender de ninguém, você é capaz. É lógico que, se tratando de uma criança, a maneira com que você chega, o manejo é diferente. Mas se tratando de um adolescente, de um adulto, é por aí mesmo. É você se auto-reafirmando, é você se auto-amando, respeitando tudo o que aconteceu, mas se questionando e se entendendo. É comigo mesmo? Porque a minha vida é isso? Então, mas aí já é um assunto para um outro pod, né? A vida tem muito valor, né? Sim, a vida é ótima, e quando você passa esse relato e a gente é o nosso cotidiano. Exato. Né? E é tão, tão bacana você dar esse depoimento, porque o outro se vê ali, né? E você abre uma luzinha, você puxa um fiozinho que tá nele. Sim. Então, às vezes, isso tá escondidinho lá no fundo. Sim. Né? E aí alguém vem e fala, é legal. Mas sabe uma coisa, doutora Adriana? É assim, nós somos profissionais e seres humanos, nós somos imperfeitos. Agora, o grande detalhe é como nós lidamos com a nossa imperfeição. E isso é uma questão muito particular. O deserto que aconteceu comigo, ele tem culpa ou objetiva ou subjetiva minha, porque eu me permiti aquela situação. Quando eu me separei das mães das minhas filhas, ela tem culpa ou objetiva ou subjetiva minha, porque eu escolhi o casamento que eu tive anteriormente. Então as pessoas, elas agora eu me separei, não vou mais ser feliz, porque... Não, espera, gente, vamos lá. Olha a bênção de eu ter tido 2 filhas. Olha o presente que Deus me deu.
E só por esse presente, eu e a mãe das crianças já temos que ter muita felicidade. E Deus foi tão bom comigo que quando o amor terminou, aí aqui vamos lá, amor homem e mulher, não pela pessoa, não pelo ser humano, porque um pai tem que eternamente valorizar a mãe das filhas e uma mãe tem que eternamente valorizar o pai das filhas. Sim. E a partir daí, se tiverem brigas numa separação, se tiverem assédios morais em virtude dessa separação, não utilizem os filhos como moeda de troca. Não utilize, isso é covardia com uma criança. Porque é lógico que num primeiro momento ele vai estar próximo, achar que quem tem razão é aquela pessoa que está no dia a dia, principalmente colocando aquela pessoa na qualidade de vítima. Sim. Só que quem se coloca na qualidade de vítima é a própria pessoa. Exatamente. Eu sei que eu tô me estendendo, perdão. Eu sou muito espiritualizado. Melhor, eu rezo muito. Né? Eu agradeço todos os dias por poder acordar e por poder viver. Sim. E hoje tá podendo ser um comunicador. Muito obrigado, Márcio, pela oportunidade. E uma das coisas que é muito legal é que as crianças de hoje, os pais eles ainda não se aperceberam disso, são crianças índigo, são crianças especiais, são crianças que já estão mais evoluídas e que elas vieram para modificar esse mundo. Olha a responsabilidade de nós adultos na condução dessas crianças. Exato. Deus nos colocou à frente delas para que nós pudéssemos tracejar um caminho para que elas viessem agora e pudessem pavimentar um futuro muito melhor. Exatamente. Então, a vida é uma bênção, basta cada um se colocar sempre na sua condição de ser único e seguir o seu caminho, sem assédio. Exatamente. E vale aqui lembrar também, que nós já, para terminar, encerrarmos mais esse, que independente de se esse casamento, se esse relacionamento se acabou, assim, numa boa, por conta das duas partes, né, com consentimento de ambas as partes, como foi o do doutor, ou se porque houve realmente alguma coisa que precisou-se dessa separação, independente, os filhos são os filhos e ponto final. Não use, independente. Não é porque acabou, porque houve uma traição, ou não porque tem o direito de usar, não. Doutora Adriana, nós temos que sempre colocar uma coisa, eu falo juridicamente a respeito desse ponto. Mesmo que tenha havido uma traição, o marido foi traído pela mulher, ou a mulher foi traída pelo marido, aquela pessoa que se sentiu traída, ela tem que olhar para o céu e dizer: obrigado, meu Deus, por ter me libertado. Ponto. Tava infeliz. Acabou. Tem coisa que a gente não perde, a gente se livra. Não é verdade? E tudo na vida é aprendizado. Exato. Tudo. Exatamente. Tudo. Não existem perdas. Exatamente. Existem aprendizados e livramentos para quem é vitorioso. Exatamente. Doutora Adriana, gratidão. Muito obrigada pela companhia. Doutor Luciano, gratidão por nos acompanhar e por levar tanta informação importante a todos que nos assistem. Espero que venha muito mais. Gratidão eterna. Gratidão é nossa. E a Rede Vivax de televisão, gratidão por mais um. E aqui nós terminamos mais um Pod Vivax. E ontem foi ao ar mais um. E quinta no próximo vai ser assim, a última da série Saúde Mental, numa aventura chamada Vida, onde vai ao ar na quinta que vem, né, às 19 horas, pelo Pod Vivax no YouTube, em todas as redes sociais, falando ali daquela parte dos 13 aos 17 anos. Gratidão.